Estamos na nossa 8ª live, 8º episódio do Desvendo aos Segredos. Portanto, quem não viu o 8 tem de ver os outros. Basicamente é o que ela quer dizer. Ela não diz, digo eu. Quem não viu os 8 pode ver os que faltam. E estão todos principalmente numerados. os últimos, exatamente, e principalmente os últimos 2, porque hoje acabamos uma trilogia do presente, passado e futuro, e hoje vamos para o tema que eu mais gosto. A semana passada tivemos com o tema preferido do Pedro, que era o futuro, e hoje vamos falar do passado, vamos falar das memórias, vamos falar do ou dos passados, vamos falar de vidas passadas também, creepy, vamos também falar sobre isso. E depois de falarmos do presente, muito à luz da astrologia, na nossa live de há 3 semanas atrás, na última falamos do caminho, da missão, para onde vamos, e hoje vamos falar de onde vimos, ou seja, quais são as nossas raízes, de que forma é que o nosso passado condiciona o nosso presente, que condiciona, não tenho a menor dúvida, mas vamos ver de que forma e de que formas nós também podemos aceder a ele para podermos melhorar a vida presente, falar sobre as memórias, sobre os momentos que mais nos marcaram e que são mais importantes. E como sempre, e que já vos estou a ver aqui a entrar, contamos naturalmente com a vossa participação, com as vossas questões. Já sabem que nós gostamos de que seja uma conversa interativa e que, ao colocarem também as vossas questões, nos estão a testar e nós tentaremos responder dentro dos nossos conhecimentos e, portanto, sempre de preferência na live, ou então no fim da live, eu depois faço uma ronda pelos comentários e acabo por responder se por alguma razão não ficou. Muito bem, continuamos aqui, o Jorge continua à espera da Dona Carla. Exato. Olá, Jorge. Temos aqui também a Cristina, a Maria de Jesus, a Cristina, outra Cristina, que eu conheço por Manuela, e a Paula. E, portanto, se calhar vamos começar. Queres dar mais um tempinho ou podemos começar? Vamos, avança. Muito bem. A quem vai avançar basicamente aqui és tu. Vamos falar, ou vamos voltar ao passado, não ao nosso, mas ao passado de uma forma geral, e vou-te passar a palavra então. Ok, é preciso que eu me lembre o que é que tenho para dizer. Vais falar da neurobiologia, das memórias. É da memória, foi isso, pá, foi isso, tive uma branca, era para falar. Pelo menos foi o que tu me disseste, se cumprires foi o que tu me disseste. Então, eu queria começar, a semana passada comecei a falar de ciência, agora também vou falar de ciência, mas neste caso não é de física, é de neurobiologia, porque uma coisa que remete imediatamente para o passado, e que está até no título desta conversa, é a memória, não é? A memória é a nossa recordação que nós temos do que se passou. Mas a neurobiologia estuda, de facto, estas questões relacionadas com o cérebro e onde é que a memória está e como é que não está. E isso continua a ser uma dúvida grande, mas o que já se sabe nos últimos anos, em desenvolvimentos recentes, porque andava-se à procura onde é que as memórias estavam, efetivamente, onde é que nós tínhamos gravado a memória de tudo dos vários episódios e momentos e situações, mas o facto é que não há, concluiu-se, ao contrário do que se pensou em certa altura, não há uma zona no cérebro onde esteja tudo empacotado, em que seja aquela zona das memórias. Não há, porque as diferentes partes das memórias, diferentes partes da mesma memória ficam codificadas em locais diferentes. Por exemplo, os elementos visuais da memória ficam no córtex visual, no cérebro. Depois as partes olfativas, que nós cheiramos, ficam no córtex olfatorial. Depois ainda há a parte sinestésica, que tem a ver com os movimentos, e a parte motora da memória, que nós nos recordamos, ficam no córtex motor. E depois ainda há a parte emocional, não só o que vimos, ouvimos e tocamos, mas o que sentimos de determinada memória, que também está agarrada à memória, sem dúvida, e está noutra parte do cérebro, que é as amígdalas. Há sim depois uma outra parte do cérebro, que é o hipocampo, e o que faz é que cola um bocado todos estes aspectos, como uma espécie de balão de informação que agarra tudo, e depois vai reproduzir a memória. Mas o facto é que estes vários elementos da memória estão espalhados pelo cérebro consoante o tipo de sentido que estiver associado. Logo, isso é uma coisa bastante interessante. Uma situação que também, isto já vem de há alguns anos, percebeu-se a importância do hipocampo, foi
num paciente, que é o chamado paciente zero neste estudo da memória, que foi um paciente que deu muito que falar, em que lhe removeram o hipocampo por causa de um acidente, foi num acidente que aconteceu, e ele, basicamente, sem o hipocampo, que não fazia esta ligação ao resto das coisas da memória, ficou sem memória, mas conseguia fazer coisas para a frente, ou seja, ele conseguia aprender coisas desde o momento presente, mas efetivamente sem esta parte do cérebro que fazia a ligação às memórias, deixou de ter memórias, pura e simplesmente. Portanto, aqui se percebeu a importância aqui deste hipocampo. Uma coisa que antes também se acreditava era que as memórias funcionavam como bibliotecas. Ou seja, nós íamos a uma biblioteca, estão lá os livros, todos espalhadinhos, das memórias, a gente chegava, pegava num, sim senhor, abrimos o livro, ok, esta é a memória que eu tenho, fecho e volto a pôr. Portanto, que o nosso cérebro era como uma biblioteca de memórias. Só que na realidade não é assim. Na realidade não é assim, e isto é que é extraordinário, porque uma biblioteca, os livros estão lá sempre, não é? Em princípio. Mas, na realidade, as memórias podem ser alteradas e reescritas e mudam-se através dos circuitos neurais. Ou seja, as memórias não são fixas e estão sempre vulneráveis a mudanças. Nós não temos a percepção disto. Para eles são sempre os mesmos livros que nós vamos consultar, achamos nós, mas não são. Na realidade, a analogia mais fiável e mais recente que a neurobiologia nos mostra é que a memória funciona como um fecheiro de computador, ou seja, nós acedemos a um fecheiro no computador, ao fecheiro da respectiva memória, vamos lá, carregamos, fazemos um upload, puxamos-la para nós, mas sempre que estamos a abrir o fecheiro ou que o abrimos, estamos a modificá-lo automaticamente, a editá-lo com informação que vem do presente, pode vir, quiçá, do futuro, pode ter outra informação externa, mas o facto é que nós modificamos-la sempre só pelo simples facto de a puxar e ver, e depois ela volta a ser guardada. Isto depois tem a ver com as sinapses e com conectam os neurónios, etc. Mas, para não entrar em detalhe, mas este é um facto extremamente importante. Isso leva à conclusão do quê? Que tem sido comprovado por inúmeros outros estudos, que a nossa memória é, sem dúvida, um narrador muito pouco fiável. Porque a questão nem é se temos memórias falsas, a questão é qual é a quantidade de memórias falsas que temos, porque isto é notório. Temos isto, temos imensas. A maior parte das memórias que temos, efetivamente, são falsas porque não aconteceram exatamente daquela maneira. Aliás, há N estudos com pacientes em que se perguntava coisas do passado e as pessoas eram completamente induzidas e acreditavam em memórias absolutamente inexistentes sobre elas próprias, as pessoas acreditavam nisto. E há outro estudo muito interessante, tem a ver com os condenados nas prisões, sobre os testemunhos oculares, e a maior parte dos testemunhos oculares que levavam pessoas à prisão eram efetivamente falsos, porque mas as pessoas acreditavam, porque a memória tem esta coisa, a pessoa acredita que é aquilo que se lembrou, mas aquilo não está lá já, não foi assim que se passou dessa maneira. Portanto, tudo o que nós temos do passado é um bocado condicionado por aquilo que acreditamos ou não. Claro que depois há outras técnicas que nos podem levar lá, mas a memória não é 100% confiável, vale o que vale. Olha, deixa-me perguntar-te uma coisa, porque tenho essa dúvida. Quer dizer que quando eu estou a recorrer a memórias que não foram exatamente assim que aconteceu, eu intencionalmente estou a mentir, ou eu não tenho essa consciência de estar, entre aspas, a falsificar a memória? Porque a consciência da mentira implica que, desculpem, é que tu tens uma intenção de mentir e de enganar alguém, é o que está por trás da mentira. Quando tu estás a relatar alguma coisa que tu foste buscar e acreditas que é verdade, tu não estás com essa intenção. Simplesmente o que tu estás a ir buscar, ou porque já se alterou, ou porque tu já não consegues conectar àquilo que era, é falso. Portanto, não há intenção de mentir, mas tu também não estás a reportar a verdade que aconteceu, pelo menos na percepção que tiveste naquele momento. Além de que a tua verdade pode não ser outra verdade. Ou seja, mesmo para um mesmo evento, pessoas diferentes podem ter percepções, e têm seguramente percepções também diferentes e memórias diferentes que ao longo do tempo se vão consolidando ou evoluindo de formas diferentes. Okay. E avançar para onde agora? Para duas coisas que nós agora vamos falar, passando por esta parte mais científica, que é o passado tem sobretudo dois momentos, um mais consensual, que é a nossa vida presente e que leva até a infância, e um que está para antes disso, que depois falaremos a seguir, em que a Isabel vai também contribuir bastante. Neste caso da vida presente, a questão do passado remete muito para a infância, não é? O passado recente nós lembramos-nos, o passado mais antigo, ou pelo menos os primeiros anos de vida, efetivamente não nos lembramos.
Houve muito trabalho científico também, cientificamente feito por psicólogos e psiquiatras, e como ao desenvolvimento da psicanálise, exemplos como Freud e Jung foram pioneiros aqui nesta matéria de conseguir ir buscar memórias que nós não nos recordamos, mas que estão lá, que este é outro aspecto. A gente está a falar de memórias que aparentemente nos recordamos, mas muitas são falsas, mas aquelas que nós nos recordamos estão lá registadas no subconsciente. E o grande desafio é lá chegar, nós vamos ver como é que se pode lá chegar também. Este trabalho foi feito já há muitos anos, há mais de 50 ou 60 anos, 70, 1900 e tal, 20, 30. Porquê? Isto entronca numa outra coisa que a gente já falou quando falou das crenças, que é do 0 aos 6 anos, e há muito poucas memórias destas fases, é quando nós estamos mais em modo esponja, por assim dizer, absorvemos tudo. E há muita memória que depois não perde-se as ligações a esta memória, mas as coisas ficam lá. Efetivamente, esta é uma grande fase de memórias que tem impacto depois no nosso presente e no nosso futuro. E uma outra parte que já começa a andar um bocadinho para trás é depois de nascermos e antes de sermos concebidos. É o que nós chamamos, nós quem também trata destas coisas em termos terapêuticos, é o pré-nascimento, ou é a fase entre a concepção e o nascimento. Portanto, entre o momento da concepção e o momento do nascimento, admitindo que são 9 meses, linearmente, há uma vida que se está a desenvolver. Não está cá fora, mas é indiferente, é praticamente indiferente, é mesmo indiferente haver memórias ou traumas ou situações ou absorção de coisas quando a criança tem 1 ano ou 6 meses, por hipótese, tanto cá fora, é igual a estar lá dentro, porque a partir do momento em que há vida e a vida existe, mesmo estando dentro da barriga da mãe, há conexão com os sentidos, com a voz, com os sons, com os toques, com as vibrações energéticas, e portanto também é uma fase em que pode acontecer muita coisa, além do que o próprio momento do parto em si, é um momento também, é muito tratado em muitas terapias. Portanto, há esta parte mais escondida que também é importante. Isabel, queres complementar aqui com alguma coisa? Sim, falando aqui um bocadinho da questão da concepção ou das nossas memórias, quando nós falamos entre amigos, muitas vezes quando dizemos qual é a tua primeira memória, do que é que tu te lembras, a maior parte de nós não consegue ir mais atrás do que os 3, 4 anos, portanto são raros os casos que as pessoas têm memórias, pelo menos visuais, sobre uma idade inferior aos 3, 4 anos. No entanto, toda essa experiência que nós temos, e como o Pedro estava a dizer, desde o momento da concepção até ao momento do parto, não é? E passando ali por toda a gravidez, todos esses registros estão dentro de nós. Portanto, o que sentimos, o que vimos, o que ouvimos, e através de técnicas profissionais, e usando profissionais, nós conseguimos aceder a essas memórias. Portanto, existem várias técnicas, desde a hipnoterapia, desde do EFT também, que se consegue aceder atrás, de uma psicoterapia. Existem técnicas que nos levam e encaminham exatamente para as nossas primeiras memórias, para muitas vezes porque vamos à origem do problema ou que nós estamos a tratar, seja ele mental, seja ele físico. E, portanto, acaba sempre por passarmos a esses momentos, e existem vários relatos que, quando se acede a essas memórias, que as pessoas lembram-se quem é que estava presente no momento do parto, o que é que ouviram. Portanto, muito cuidado com o que se diz quando nós estamos, quando nasce uma criança, como é que foi. Todos nós já ouvimos falar se somos bebés desejados, se não fomos bebés desejados, se aparecemos por surpresa, se foi um parto difícil, doloroso, se a nossa mãe pensou não sei quantas vezes, claro, se podia estar ali naquele momento ou não. Claro, o próprio estado da mãe e dos pais naturalmente vai ter influência em memórias que ficam registradas subconscientemente, e que a questão é o impacto que têm depois. A pessoa não tem a percepção delas, porque não se lembra, não faz ideia que vem alguma coisa dali, não é? Exatamente, e se vocês também procurarem, existe uma técnica cada vez mais utilizada, ela era muito utilizada na América, mas agora já está ocidentalizada também e já está muito na Europa, que é o rebirth, ou seja, voltar a fazer em termos visuais e emocionais outra vez o nascimento. Porquê? Porque o parto costuma ser sempre traumatizante. É traumatizante para a mãe, mas é traumatizante também para a criança, pelo tempo que se esteve, pelas dores,
todo o aparato dos partos nos Uma hospitais. mudança brutal, não é? É uma das mudanças brutais que é estar de X tempo num sítio que estás aconchegado e quente e quer dizer, e vens para fora. É absolutamente traumático, seja pelo que for, não é? Quer dizer, é semelhante à morte. Em última análise, é uma transição. Sentidos, é a mesma coisa, exatamente. Os teus sentidos são alterados bruscamente, não é? Claro. Portanto, tu continuas no conforto da barriga da mãe e de repente és tirado à força, muitas vezes com ferros. Claro. Com luzes imensas, muito, sim, que acabam por é uma coisa alienígena, basicamente, é mesmo são raptos quase alienígenas, quase que e parece. muitos dos nossos medos e das nossas inseguranças vêm muitas vezes no momento do parto, também vêm às vezes da concepção ou vêm mais atrás e já vamos falar nisso, mas esses momentos são muito significativos e o que queria aqui partilhar convosco é que efetivamente temos vários relatos e vários estudos de as pessoas quando acedem através dessas memórias conseguirem contar aos pais ou principalmente à mãe determinadas coisas que mais ninguém sabia. E como é que a criança sabia? Porque a criança estava lá, ela ouviu, ela ficou registada. Temos aqui, tenho de pôr isto aqui no ar, tenho de pôr isto aqui porque é exato, é o que tu estás a dizer, e a Alexandra partilhou aqui uma coisa espetacular. Exatamente. As músicas, obrigado, há músicas que ficam, Alexandra, há músicas que ficam na nossa memória, na memória dos nossos filhos, que não se consegue explicar, porque durante a gestação ou durante o momento do parto, essa música estava a fazer e ficou marcante ali. Não é pela letra, era pelo som e pela vibração, porque sabemos a música é vibração. Portanto, há aqui vários lados. Eu própria já acedi às minhas memórias do parto, em sessões de hipnoterapia, e efetivamente há coisas que a minha mãe sempre me contou e há coisas que ela não me contou e que eu fiquei a saber e que de certa forma acabou aqui por entender alguns comportamentos. Portanto, é muito interessante essa parte das memórias que o Pedro estava a falar, que elas vão se alterando, claro que sim, e temos outras memórias que são extremamente significativas, e que é preciso muitas vezes acedê-las e nós não, regra geral, não acedemos sozinhas, tem que ser com ajuda profissional, claro. Para que nós possamos desbloquear aqui o nosso presente e que possamos tirar aqui alguns traumas. E basicamente, quando acedemos, é para aceder a traumas. E o Pedro tem aqui também questões para vos falar dos traumas. É uma palavra pesada, mas é uma palavra que cada vez está mais no nosso vocabulário, não é? Portanto, acaba por ser cada vez mais. Vou só por aqui fazer upload à continuação do comentário que a Alexandra fez, quando perdura. Esta memória foi perdurando e foi-se modificando e evoluindo também de uma forma que continua a consolidar-se e a manter-se. Não é? Portanto, Alexandra, se quiser partilha música, só por curiosidade, se quiser. Já agora, Alexandra, qual é que música tem é 8 essa? anos, nós ainda nos devemos lembrar porque somos mais ou menos da mesma geração. Não sei, podia ser. Depende do que é que ela punha, não é? Ia estar a ouvir a M80 também, de facto é verdade. E Beatles, não é? Ela já dizer alguma coisa. Em relação aos espera. Ok. Viva lá a vida, exatamente. Está certo, faz todo sentido. Que é logo um bom início, Alexandra, que é viver a vida. É ótimo, uma canção ótima para marcar o nascimento. E tem de facto uma melodia muito própria, um ritmo que fica agarrado à memória. Aliás, a história das músicas e das memórias é muito interessante porque isto é feita à parte completa, mas é muito engraçado os testes que as produtoras fazem às músicas, que testam com públicos-alvo específicos, para perceber qual é a capacidade de retenção na memória que determinadas melodias provocam. E muitos estúdios depois só avançam com produção depois de álbuns ou de continuar a fazer aquele tipo de artista ou de música, depois de fazer estes testes e de facto percebe-se que há coisas que entram muito mais rapidamente. Depois tem a ver com uma série de outras coisas químicas no corpo e ondas cerebrais e tal, mas é interessantíssimo também como é que as músicas ficam agarradas às memórias. Olá, Neide. Disse um olá. E o que eu queria dizer aqui era o quê? Acrescentar em relação à questão dos traumas, que é sempre um bocado pesada. O trauma, no fundo, pode haver aqui vários tipos de trauma. O trauma são emoções que de alguma forma não foram processadas. Ou seja, no fundo, cada memória que ficou denominada como trauma são emoções que não conseguiram ser processadas, nós não as conseguimos processar. Imaginem um bloco de uma coisa
compacta e que não é processada, que não é desfeita. Basicamente é isso, e fica lá registado o trambolho quanto maior. Agora, nós normalmente dividimos, eu pelo menos quando apliquei EFT ou no que aprendi, basicamente há aqui 2 tipos de traumas que se distinguem, que é os chamados Big T grandes, trauma grande, que são traumas efetivamente bastante grandes, com bastante impacto e que normalmente marcam até toda uma vida, por assim dizer, toda a vida é afetada por esse trauma. Mas depois temos os chamados small t, os T's pequenos, portanto, o T maiúsculo e o T minúsculo. E o T minúsculo são pequenos traumas. Pequenos traumas pode ser um professor que nos mandou um berro, ou a nossa mãe que nos mandou um estalo quando nós tínhamos 2 anos. Okay? Não deixa de ser um trauma porque foi uma coisa não processada que vai lá ficando. Portanto, são momentos pontuais mais pequenos de intensidade e de conteúdo, de carga, quero dizer, de carga, mas claro que depois também tem a ver com o que nós atraímos, e não, isto é outro tema, mas pronto, mas podemos depois ter uma linha quase de traumas, pequenos traumas contínuos que seguem uma mesma linha, portanto aquilo depois também se acumula, mas no fundo é diferente, são memórias não carregadas, umas podem ser maiores e mais intensas num momento e afetar tudo, outras podem ser pontuais ou não, pontuais e mais frequentes, por assim dizer. Isabel. Muito bem, eu tinha aqui um exemplo para vos dar, mas também posso pegar agora no exemplo que a Paula partilhou, Pedro, se conseguis pôr o exemplo. Eu ia partilhar aqui um exemplo muito simples. Vocês sabem que muitos dos medos que existem, um deles muito comum é o medo das alturas, ou seja, de pessoas que não conseguem estar nem em precipícios, nem em varandas, nem em nenhum sítios, que não tenham vedação, por exemplo. E muitas vezes esse medo vem de um pequeno trauma que aconteceu. Imagine uma criança de 2, 3 anos que caiu do seu banquinho, estava na cozinha, estava na sala, caiu do seu banquinho, e durante aquele momento todas as sensações que teve, o medo, porque a mãe não estava na cozinha, o abandono, porque ninguém veio o ajudar, porque teve a chorar sozinho durante algum tempo e, portanto, ficou com a sensação que não era compreendido. Portanto, uma simples queda de um banquinho pequenino, quando eu sou pequeno de idade, quando tenho 2, 3 anos, pode-me levar a um medo que se vai prolongar ao longo da vida nas alturas. E, portanto, é de facto aos espaços fechados aqui da Neide, que nós trabalhamos isso em conjunto. A Neide aqui, a minha colega. Exato, Neide, temos de voltar ao tema. Exatamente, portanto, são pequenos traumas ou pequenos eventos que acontecem, que se transformam depois em pequenos traumas, mas que podem condicionar a nossa vida presente. E muitas vezes, acedendo a essas memórias, ao momento-chave, ao momento zero em que isso aconteceu, e através das técnicas que nós podemos utilizar, por exemplo, na hipnoterapia nós utilizamos muito o regresso ao momento zero, ou seja, vamos à fonte, à origem do que causou esse trauma, nós vamos processar o que aconteceu à luz de quem somos hoje, portanto, à luz de adultos. Eu, quando era pequenino, não tinha capacidade de processar a mãe não estar, a mãe não me ter ajudado, a mãe ter desvalorizado que eu caí e que para mim foi uma coisa grandiosa e para a mãe não foi. Portanto, eu era pequenina e emocionalmente eu não tenho essa capacidade. Mas eu, quando sou grande e quando volto lá, eu vou analisar entre aspas, a palavra não foi bem escolhida, mas eu vou olhar para aquele trauma com as luzes de quem eu sou agora e, portanto, vou dar o devido valor àquilo que teve. E, portanto, muitas vezes esses medos acabam por desaparecer. A Paula, engraçado aqui a questão do morrer afogado ou da água, é uma fobia muito grande de ir para a água. A Paula partilha isso, e a Cristina, que eu já sei quem é, que é a Carla, também está a partilhar isso. Muitas vezes foram eventos que aconteceram nesta vida, podem ser noutras vidas, mas já lá vamos. Já lá vamos. Eventos que aconteceram nos primeiros anos da nossa vida e que nos causou uma sensação de pânico enorme, que não foi trabalhada na altura, porque nós não tínhamos essa capacidade, não foi trabalhada clinicamente, porque ou não nos queixamos, ou os nossos pais não tiveram essa capacidade na altura de perceber o quanto forte isso é para nós, e, portanto, vamos trazendo isto para a vida adulta. Isto vai-nos bloqueando, vai-nos impedindo de fazer várias coisas, desde não andar de elevador, não voltar a ir para o mar, não mergulhar, não andar de barco, como o caso da Paula, que estava aqui a partilhar. Portanto, é importante perceber esses medos, essas fobias, e perceber que as respostas estão nestas memórias que nós temos que as trabalhar. E, portanto, utilizando aqui essas técnicas.
Se me dizem assim, eu tive um trauma mais tarde, já em adulta, esses traumas também são válidos, mas geralmente são repetições dos nossos primeiros traumas. Exatamente. É como se fosse uma atração. Eu estou a reviver, mas não é o primeiro trauma. Há um trauma inicial e geralmente é no início da vida, nos primeiros anos. É porque isso depois funciona como um sinal que está-se a repetir. As coisas vão-se... Isso entra na atração, pode ser um tema que a gente vai falar, mas a partir do momento em que há uma ocorrência original desse trauma, aquilo vai-se repetir até nós conseguimos perceber o mecanismo de feedback do subconsciente e o conseguimos alterar. Por isso, naturalmente, vai-se repetir sempre, até haver algo que se transforme. Quanto mais nós não queremos ouvir, mais ele se vai repetir, porque é assim, uma voz está-te a gritar ao teu ouvido, não ouves à primeira, não ouves à segunda, cada vez vai sendo mais alto, e por isso há muitas... normalmente o trauma segue sempre a mesma linha, é o mesmo tipo de coisa, porque até a pessoa ouvir qual é a mensagem que lá está por trás. A comunicação do trauma é sempre da mesma maneira. Depois a forma como o vamos tratar, podemos ir por várias portas, não é? Mas o trauma a falar connosco acaba sempre por nos limitar. De uma forma ou outra, fisicamente, mentalmente, acaba sempre por nos limitar. E aqui os exemplos que foram partilhados aqui pela Cristina, pela Neide, pela Paula, são questões que podem ser trabalhadas na idade adulta e que muitas vezes ficam totalmente desbloqueadas. Portanto, às vezes parece que eu nunca vou sair daqui e não é verdade. Eu consigo desbloquear e avançar. Portanto, a Tatiana partilhou aqui também, ótimo, esta do candidato de motor, o medo de conduzir, sim. Aqui está um exemplo. Dizer só, concluir também que, por exemplo, uma das técnicas que se usa, a Isabel falou da hipnoterapia, eu costumo usar também o EFT para isto, é uma técnica especificamente que vai exatamente buscar e ativar memórias que estão para trás, aquelas através das que elas nos primeiros nos lembramos, mas saem por camada. Primeiro vem aquelas que estão mais ao de cima e a ideia é que elas comecem a ser as que estão mais ao de baixo, mas ao juntarmos este fio condutor de memórias, conseguimos, através desta técnica, perceber o que é que as une, lá está o tal fio condutor, e começar a desmontar o que é que está por trás e chegar a uma origem que permita chegar àquele momento zero, que a Isabel dizia, que permita desbloquear aquilo e criar uma resolução no fundo e encontrar onde é que está essa emoção não processada e processá-la de outra maneira para que, no fundo, vamos atrás para desbloquear ou para quebrar o ciclo. Vamos atrás a estes momentos através das memórias para quebrar o ciclo que está para a frente. E esta técnica assenta-se mesmo na lógica das memórias. Às vezes é preciso escavar, não é a primeira, não é? Traduz só a técnica que a Carla não entendeu, só percebeu o EFT, traduz só, se faz favor. EFT, são as iniciais de Emotional Freedom Techniques. Ok? Isto, se pesquisarem EFT online, EFT no Google, só EFT, encontram uma série de coisas. Eu também já fiz um post ou dois sobre isso. A técnica também é conhecida por acupuntura sem agulhas, porque nós usamos, para quem já experimentou, tocamos em alguns pontos, tipo os pontos de acupuntura. Mas pronto, conjuga com isso com a parte das memórias. Depois também irei de fazer mais alguns posts sobre esse assunto. Tu queres falar de alguma coisa de hipnoterapia ou avançamos ainda mais para trás? Vamos avançar. Eu falo da hipnoterapia um bocadinho mais para a frente, porque acaba por se tocar lá à frente. Sim. Ok. Então, mais para trás, o que é que acontece? Chegamos à concepção, mas antes da concepção há todo um conceito que é, basicamente, vidas passadas. Isto é um conceito que pode ou não agradar a toda a gente, ou as pessoas estarem mais abertas ou não, mas tem a ver também com a ideia da reencarnação, não é? Porque se há vidas passadas é porque houve morte e nascimento outra vez, não é? E então a verdade é que este conceito de reencarnação que está por trás das vidas passadas já é muito antigo. Isto fala-se que foi o Pitágoras, o matemático grego, que deparou-se em algumas viagens ao Egito que ele fez com cerimónias em que se invocava corpos de animais, espíritos que vinham incorporar corpos de animais e de humanos. Portanto, isto começou já há muito tempo atrás a falar-se disto. E a verdade é que há uma série de religiões que advogam a ideia da reencarnação. O brahmanismo, o hinduísmo, o budismo mais tarde, o budismo é bastante conhecido e tem na base a ideia da reencarnação. Muitas religiões africanas e indígenas, portanto, coisas mais
é verdade, mais antigas e ancestrais, porque, por exemplo, nas religiões mais modernas, entre aspas, ou sobretudo aquelas que descendem do Abraão, o judaísmo, o catolicismo, o cristianismo, desculpa, o catolicismo está lá dentro, e o islamismo, todas baseadas em Israel e neste povo prometido. Não, de facto, aqui não há. E essas foram as religiões que mais, pelo menos no mundo ocidental, que mais têm chegado às pessoas. Mas a verdade é que a reencarnação continua presente numa série de outras religiões. Além da parte religiosa, quero mencionar aqui 2 ou 3 casos interessantes. Um deles, muito conhecido, Allan Kardec, fundador da doutrina espírita, portanto, toda uma temática que não existia na altura, ele começou a investigar, isso foi no século XIX, começou a investigar as mesas giratórias, era um fenómeno muito interessante, e depois começou a desenvolver toda uma filosofia, uma doutrina, seguida por imensa gente ainda hoje, que tem a ver com a forma como supostas entidades comunicam com o mundo dos vivos, entidades que não estavam vivas, ou que já estavam mortas, e que referiam que já tinham estado, portanto, saíam encarnações, já tinham vivido outras vidas, e portanto daqui é que também veio esta ideia toda, e continua a ser uma doutrina muito, muito fundamentada e com muitos seguidores. Nos momentos recentes, a Isabel vai falar de um caso, eu vou falar de outro, por exemplo, para não compararmos com o Espiritismo, uma pessoa muito conhecida, talvez a maior sumidade nesta matéria da reencarnação, era o professor Ian Stevenson, um professor universitário e psiquiatra, Universidade de Virgínia, creio eu, nos Estados Unidos, faleceu há uns 10 anos ou isso, publicou centenas de livros, porque investigava isto sobre o quê? Casos de crianças, ele tem reportado mais de 2.500 casos de crianças que se recordavam de vidas passadas. Ou então de pessoas que tinham marcas de nascença, é outra coisa interessante, tinham marcas de nascença que remetiam a eventos que tinham sido cicatrizes noutras vidas e que, portanto, na vida atual carregavam marcas de nascença. Estas recordações todas, importante notar, porque a maior parte destas recordações ou das memórias vêm de crianças, porque aquilo que a gente já tem referido várias vezes, nesta fase que se é criança, até aos 5, 6 anos, as ondas cerebrais estão a um nível completamente diferente, nós somos esponja, nós estamos mais conectados com de onde viemos, portanto, há muito acesso a uma conexão completamente diferente a todas as outras fontes de energia. A própria imaginação das crianças, como sabemos, é enorme, coisa que um adulto ou uma criança que vai crescendo perde a imaginação, porque começa a conectar-se com a realidade material e perde a ligação a tudo o que é imaginação e mais divino, por assim dizer. Portanto, as crianças normalmente é que têm estas experiências, até a partir de uma certa idade, deixam de aceder a uma série de memórias, ou seja, há muitos casos de crianças que tinham relatos de memórias de vidas passadas, a partir de uma certa idade, 5, 6, 7 anos, efetivamente deixavam, até mais cedo na realidade, é mais, dos 2, 3 anos é que falavam muito. Mais ou menos aos 3, não é? Sim, sim. E há aqui a história mais conhecida aqui que este professor investigou foi a história de uma menina chamada Suarle Nata. Ela tinha 3 anos, só para vos dar aqui um exemplo, e foi uma menina que uma vez tinha 3 anos, estava a passear com o pai, ela era indiana, e de repente aponta para um sítio dizendo que ali moro eu. Ali era a 160 km de distância numa outra cidade. Ela dizia que morava ali, que era a casa dela, e começou a descrever imensos detalhes de pessoas, quer dizer, descreveu uma família toda, não é? Ela dizia que era uma pessoa que já tinha, pelos vistos, falecido, tinha deixado 2 filhos, tinha falecido, tinha deixado um viúvo, inclusivamente, o marido, e fez uma série de relatos muito fidedignos. A miúda tinha 3 anos em que dizia isto. Disse isto ao pai. Um investigador depois pegou, neste caso, 7 anos depois, portanto a menina já tinha 10 anos, 7 anos depois este investigador foi à outra tal família, na outra cidade, quer dizer, ver se as coisas batiam certo, e batia tudo certo. Os nomes das pessoas, o nome que a criança dizia que tinha vivido, era de facto uma mulher que existia, que tinha deixado o marido e familiares, e portanto foi extraordinário, ao ponto de que essa outra família da outra cidade chegou num dia a ir visitar a menina sem aviso prévio, portanto, para se encontrarem, porque eles próprios estavam impressionados com isto, não é? E encontraram-se com a menina, e a menina reconheceu-os fisicamente, chamou-os de pai, de irmão, chamou-os de nome, falaram de cenas domésticas que se tinham passado, e estas duas famílias completamente diferentes passaram a relacionar-se desde aí, e foi aceito que era efetivamente um caso de uma reencarnação, porque a menina efetivamente, quer dizer, sabia o que se tinha passado
na vida da outra senhora que já tinha falecido. E, portanto, este é um dos relatos mais extraordinários. A Isabel também tem outro exemplo para contar, que é também muito conhecido no mundo da psiquiatria, não é? Eu gosto muito deste exemplo do Pedro, porque eu gosto muito do tema vidas passadas e reencarnação, e tenho lido muito e tenho estudado também muito, e não é tão comum assim, ou seja, que a reencarnação seja, entre aspas, tão rápida, ou seja, que ainda me permita ver a minha família, ou me permita ainda reconhecer os sítios. Geralmente, Exato. a diferença de gerações, às vezes como a gente já viu, o tempo e o espaço não são como nós os identificamos. Exatamente. E por isso acho muito importante esta história. Não é caso único, mas geralmente demora mais gerações. Geralmente até pode vir uma neta ou antes para ver. Muito também rapidamente para falar, e mais na América, um psiquiatra bastante famoso, e que quem gosta desses temas, de certeza que já leu alguma coisa sobre ele, ouviu os livros, ouviu alguma das suas palestras. Ele já está com 76 anos, portanto, neste momento ainda continua a fazer palestras. Em termos de consulta, já não é ele que faz, já é a filha, que é o Brian Weiss. Portanto, ele é um famoso psiquiatra americano, neste momento é mais conhecido pelos livros, porque ele faz mais já conferências do que ele faz já a consulta, já está numa fase que não faz, mas o sucesso dele, ou a divulgação dele, vem muito através de uma primeira experiência que ele teve. Portanto, ele era professor na faculdade, era investigador e tinha o seu consultório, e apareceu-lhe uma paciente, que era a Catherine, e que durante as suas sessões para aceder, portanto, a Catherine estava com bastantes problemas a nível mental e na vida de uma forma geral, e durante as sessões que ele foi fazendo, através de relaxamento profundo, ele começou a ver que ela estava a aceder a memórias que não eram compatíveis com essa vida. Compatíveis no sentido, ou seja, pela roupa que ela descrevia, pelos eventos, às vezes pela linguagem e pelas mensagens que ela também trazia, e, portanto, ele colocou tudo em causa, até porque ele tinha uma mente totalmente científica, era bastante já conhecido na sua área, e, portanto, quando isso aconteceu, ele teve muito receio em divulgar e em partilhar isso com os seus pares, mas, de facto, as histórias, e ele fez inúmeras horas de sessão com a Catherine. Felizmente, a Catherine saiu e ficou bastante melhor, e, portanto, ela hoje... Ela não se chama Catherine, portanto, ele identificou-a como Catherine, mas ela já apareceu em sessões dele nos últimos anos. Isso para explicar que ele depois, como era muito cético, foi fazendo várias investigações, exatamente como esta família fez, e desta menina, e começou a perceber que todos os relatos que ela ia fazendo, que eram os relatos históricos de vidas passadas, de facto tinham acontecido naquele momento, e ela não tinha forma de o saber, porque ela tanto estava numa vida passada na Índia, como poderia estar numa vida passada em África, e, portanto, todos aqueles dados eram fáceis de comprovar. Mas mais importante do que isso, e eu queria-vos deixar isso aqui, é que, mesmo que fosse fantasia da cabeça dela, o que é facto é que a forma dela aceder, ela começou a melhorar significativamente. Ela tinha problemas de autoestima, ela tinha problemas físicos, ela tinha uma ansiedade tremenda, e todos esses sintomas que ela tinha começaram a desaparecer ao longo das sessões, até que ela ficou curada, e que depois ele ganhou coragem e começou a partilhar a sua história, e a partir daí começou a ter pacientes em que a questão da reencarnação, a questão de ir a vidas passadas, ir a universos também paralelos, começou a ser o prato do dia para ele. Mas a grande mensagem que ele passa nos livros é que, ok, eu posso estar a inventar, pode ser mentira, eu posso estar a criar um filme na minha cabeça, mas o que interessava é que os resultados para o paciente funcionavam, e ela ficava sempre melhor, ela e todos os outros pacientes, e continua hoje. E eu, que além de praticar hipnoterapia, também sou paciente de hipnoterapia, portanto é uma terapia que utilizo há muito tempo, independentemente se é a nossa imaginação ou não. O que é facto é que a gente vê resultados práticos no nosso dia-a-dia, e isso é que é o importante aqui. Mas quem tem curiosidade pode sempre, há muita gente que vai aceder aos registros,
e que vai ver se funcionou, se não funcionou, se aquela vida existiu, se não. Há pessoas que conseguem aceder a fotografias, as primeiras fotografias, e às vezes até encontram semelhanças físicas. Portanto, é um mundo. Ir ao passado, mas nesse sentido às vidas passadas, é de facto um mundo, e temos várias formas de aceder. O que eu aconselho naturalmente é sempre ser feito por profissionais, porque não basta só aceder, é preciso aceder para tratá-los de uma forma terapêutica. Sim, esse é o objetivo, não é? Passa muito por aí. Esta discussão das vidas passadas, de facto, é fascinante, como a questão do futuro, para mim é tudo fascinante, mas eu tenho de concordar com o que a Isabel diz, esta é que é a verdade. Nós não... É tudo muito especulativo, aliás, a ciência está em constante evolução e há tanta coisa que não sabe responder e... uma coisa eu tenho a certeza e vos garanto, há emoções que não foram processadas e que estão lá enfiadas no subconsciente. Não interessa como é que a gente lhes acede, mas essa é que é a questão não é se há uma vida passada ou se foi o karma ou se foi aqui. Isso pode ser explicação para e serve, não, isso é discutível, não é? Mas garantidamente há emoções que não foram processadas e estão lá a criar bloqueios emocionais e estão-nos a pôr num ciclo contínuo, isso é certo. Portanto, o importante é lá desbloquear de tal maneira. Se pelas vidas passadas se lá chega, isso é que é o excelente. Isso é que é o ótimo. Portanto, isto de facto é a mensagem mais importante. Olha, temos aqui só uma pergunta, não sei se isto, da Cristina. Sim, eu ia pôr aqui no ar só umas coisas, espera lá, porque a Cristina pergunta, esta aqui que tu dizias, sim ao que, já agora, a Cristina Luz, Carla, né, acaba por dar aqui também uma resposta, não é? A verdade é que nós não sabemos se é assim, se não é. Há um seguimento e há uma lógica, não é? Em princípio, se acredita na ideia da reencarnação e que somos a mesma entidade, o mesmo espírito, o mesmo ser, haverá um caminho, haverá uma lógica qualquer. Mas como nas nossas vidas o caminho nem sempre é linear. Às vezes podemos estar a fazer lições e fica uma cadeira para trás que é preciso ir apanhar. Portanto, ou é preciso recuperar ou é preciso melhorar a nota, qualquer coisa. Portanto, sim e não, e depende. Haverá ligação com certeza, não serão coisas estanques. Há coisas que passarão, há outras coisas que poderão ser, ok, chegámos a um patamar, acreditando nesta teoria, está implícito um caminho para uma evolução, acho que é relativamente plausível, e portanto podemos ir chegando a patamares em que, ok, chegamos a este patamar, então já podes levar com mais uma carga em cima, mais um desafio. E portanto também pode não ter a ver com o que está para trás, mas pode ter a ver porque temos chegado a um determinado ponto e momento, não é? Portanto, entre o material e a iluminação, diria eu. Eu dou aqui muito rapidamente só uma perspectiva, que é, eu vejo a vida como um todo, como se fosse quase uma escola ou como uma faculdade, ou seja, nós vamos vindo várias vezes para ir fazendo vários anos e fazer várias cadeiras, e como o Pedro estava a dizer, há alturas na vida que nós não conseguimos fazer as cadeiras todas e vamos ter que voltar cá para repetir as cadeiras. Isto, estamos a falar de um seguimento, mas muitas vezes nós mudamos de curso e voltamos cá para fazer outro curso na faculdade. Exato, e, portanto, não tem necessariamente a ver com seguimento, a questão é que nós vamos acumulando conhecimento, não um conhecimento lógico, mas um conhecimento espiritual, vamos acumulando e cada vez que vimos cá já trazemos toda a bagagem anterior. Mas nem sempre é um seguimento e muitas vezes temos que fazer inversões, tal como na vida presente, não é? Sim, como na vários caminhos e às vezes temos que fazer inversões. E a questão, há bocado eu não disse o nome do livro, mas a Sónia já pôs aqui, Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Brian Weiss, eu há bocado saltei o nome do livro. Ele tem vários, mas este é a base, onde tem a história da Catherine, e quem gostar, todos os outros livros são relatos muito interessantes. Queria só pôr aqui no ar este comentário também, já agora em relação àquela história que estávamos a contar das crianças. A Catarina aqui corrobora também aqui esta ideia, porque é um caso, um exemplo excelente de partilha, e há casos destes, a verdade é esta. Muitos casos. A Catarina está no Luxemburgo, é a nossa... não é? É a nossa ouvinte ou a nossa telespectadora mais longe. Excelente. Obrigado. O que é que eu queria acrescentar aqui também? Há uma outra técnica que eu também utilizo, por exemplo, em parceria com o EFT, que se chama Matrix Reimprinting, já vos tinha falado nela. Por exemplo, aqui onde nós vamos
vamos aceder também às partes de nós que guardam o trauma, por exemplo. E as partes de nós podem ser, na nossa vida presente, ou podem ir, bom, onde for, mas são as partes de nós, são consciência. Aliás, o termo que nós usamos é eco, como se fosse um eco do passado. É uma energetic consciousness hologram. Portanto, é uma consciência energética em holograma, que fica, no fundo, é um registro da parte de nós que ficou, que carrega uma certa memória não processada, e portanto tenta-se apanhar isto para ir desmontando, lá está, para ir desmontando e que ela não fique lá. Isto depois entra com uma coisa interessante que eu queria só comentar, até como a gente falou da ideia do futuro e de estar tudo ligado e não haver passado, presente e futuro, e da informação, alinhando nesta lógica da reencarnação em vidas passadas, isto é um infinito, é um infinito para trás e um infinito para a frente, não se sabe quando começou, nem se sabe quando acaba. Mas o facto é que há registros das coisas. Ou seja, em algum sítio tem de estar isto tudo. São demasiadas coisas para estar dentro de nós. É impossível. Dentro do nosso cérebro. Não é? A própria consciência fala-se onde é que está. Se está dentro de nós, se está fora. Mas o facto é que existe uma teoria definida por um biólogo, e a teoria bastante conhecida, que é dos campos mórficos. Ele defende isto há muitos anos e ajuda a explicar muita coisa. Basicamente, seriam campos energéticos vibracionais onde a informação ficava registada, tanto do presente como do passado, mas no fundo tem um acúmulo de tudo, e onde fica registada as experiências individuais e, sobretudo, uma coisa importante que depois tem a ver com o que nos afeta também é experiências coletivas ou memórias coletivas. Ou seja, campos de energia que vão vibrando ao longo do tempo consoante o número de pessoas. Ou seja, por exemplo simples, pessoas que morreram de cancro. Quanto mais gente tivermos a sofrer com estas emoções e a ter traumas disto, mais denso fica um campo energético disto, e depois as pessoas conectam-se com esta informação também e vão conectar-se de uma forma mais intensa do que se for um campo vibracional mais leve ou mais ligeiro, com menor carga. Portanto, como o espaço e o tempo estão todos misturados e o universo na prática está cheio de uma coisa que ninguém sabe o que é a matéria negra, este espaço energético está ocupado com alguma coisa, e é muito possível que esteja ocupado com informação. Aliás, não há dúvida, o universo é informação, do ponto de vista matemático puro e duro, é informação, e não sabe o que é que lá está registado. Nós temos ondas à nossa volta que não vemos, ondas de rádio nós não vemos, o Wi-Fi não vemos, os satélites nós não vemos, portanto, há uma série de coisas que nós não vemos e que têm registros de informação lá metidos, e portanto, a própria ideia da reencarnação e das vidas passadas facilmente tem espaço para ficar registada tudo nestes campos de informação que depois podem ser acedidos através das memórias, há outra coisa que é os registros akáshicos também, onde se pode ir buscar informação, etc, etc. Bom, há todo um mundo, mas de facto há muita informação até para uma pessoa poder gerir, só porque é tudo mundo. E portanto, mas mais uma vez, mais do que a gente se perder aqui no meio disto tudo, o importante é a pessoa ir para a sua realidade, perceber o que é que a está a afetar e aprender e como é que ela se pode desbloquear. Depois, que forma que use, se isto faz sentido ou não, isso é que é o mais importante. Agora, se a pessoa entra numa negação a dizer, ok, nem quero dar hipótese a acreditar nisto ou considerar isto como possível e, portanto, estou a fechar portas para me descobrir e para ir buscar coisas que me podem desbloquear agora, bom, aí é a própria pessoa que faz uma escolha e autolimita-se, sem dúvida. Olha, podemos dizer que, de certa forma, ao tempo que estamos a viver este último ano, estamos aqui a criar uma memória coletiva, principalmente de medo e fobia. Não é? Sim, sem dúvida. Neste momento, todos nós, não é? A pandemia, do ponto de vista geral, cria uma memória coletiva de medo de infecções virais, por exemplo. E é um campo que vibra. Quanto mais o campo vibra, isto é numérico, é matemática a funcionar, né? Se tiverem 100 pessoas a vibrar de uma determinada maneira ou a sentir determinada coisa, é uma carga. Se tiver 1 milhão ou se tiverem 10 milhões, é outra. Os números, a matemática é como o universo funciona, sempre foi assim. E, portanto, aumenta a carga. E, portanto, como se tivéssemos uma carga maior da informação a vibrar sobre nós, mais nós nos vamos conectar. Da mesma forma que se tiverem poucas nuvens no céu, eu vejo o sol e não me sinto afetado. Se o céu estiver descarregado de nuvens, porque houve muita carga energética lá metida, eu vou sentir muitas vezes, para já não vou ver o sol, depois vou sentir um capacete em cima de mim, como muitos de nós sentimos quando está tudo fechado. Porquê? É a mesma coisa que os campos energéticos, só que nós não temos esta percepção visual. Porquê? Porque nós estamos cá a funcionar com os 5 sentidos, e tudo o que a gente está a falar não tem a ver com os 5 sentidos, tem a ver com 6º sentidos e 7º sentidos e afins. E, portanto,
tem de ser um bocadinho mais intuitivo e dar atenção a isso para nos podermos conectar com essas fontes e perceber que elas nos afetam e, claro, ficamos alinhados com muita gente a vibrar de uma maneira. Portanto, às vezes sair desse campo vibracional é difícil porque houve muita gente no passado ou no presente ou no futuro, no que está registado no espaço-tempo, a vibrar. E, portanto, às vezes parece que é um efeito carneirada, o efeito carneirada é muito isto. Há uma certa vibração energética que pode ter vindo de trás e temos de ser capazes de sair dela, mas primeiro ter consciência dela também, não é? Muito bem. Eu queria só referir aqui uma coisa que há pouco não falei, e nós falamos muito de aceder ao passado para resolver traumas, aceder às memórias para resolver traumas da vida presente, mas muitas vezes também acedemos a essas memórias ou a essas vidas passadas para descobrir talentos e dons e para redescobrir muitas vezes as nossas missões. Ou seja, quando nós estamos a falar, por exemplo, das crianças prodígio ou dos pequenos génios, como nós falamos, muitas vezes são pessoas que viveram vidas muito intensas e muito importantes naquela área, por exemplo, na música, na pintura, e que quando nascem ainda não desligaram completamente dessa vida. Portanto, vêm com esses dons e com esses talentos e que começam logo muito cedo a mostrar essa prova. Muitas vezes o regresso a vidas passadas, como vos disse, tem aquela parte da curiosidade, mas ele não deve ser utilizado dessa forma, na minha perspectiva, sempre numa forma terapêutica, e ajuda muito a compreender a missão, não é a missão de vida, mas muitas vezes até a missão profissional, e ajuda a perceber talentos que nós temos bastante escondidos no nosso subconsciente e que às vezes revisitá-los, trá-los novamente para a luz, e há muitas pessoas que encontram a sua vocação profissional, às vezes numa sessão de hipnoterapia ou numa sessão de EFT, quando se vai atrás. Porquê? Porque elas vêm novamente à luz e aquilo de repente faz sentido. Portanto, quando nós vemos aqueles atores muito pequeninos a terem um sucesso enorme, ou aqueles cantores, ou os artistas, até mais do que os cantores, muitas vezes os cantores pequeninos nem cantam nada bem, é uma máquina à volta deles, mas quando vemos pessoas mesmo com verdadeiro talento, são pessoas que já viveram outras vidas nesse registro e, portanto, agora vêm aprender outras coisas. Aquilo é fácil para eles, agora vêm aprender outras coisas, mas por isso eles destacam muito, e às vezes destacam só nos primeiros anos e depois acabam por se perder, porque naqueles primeiros anos ainda estavam muito ligados energeticamente a outro campo, a outra vida. E depois, quando caem nesta vida, vêm fazer o percurso que tinham para fazer. Mas de uma forma simples e para terminar, o que é importante é dar significado ao passado, ou seja, é ir lá atrás, seja nesta, seja em vidas passadas, olhá-lo com outra perspectiva, com os olhos que nós temos, com o conhecimento que nós temos agora, e dar-lhe um significado de modo a aliviar a carga, de modo a aliviar o peso, a ficarmos mais leve. Nós vamos lá de uma forma terapêutica, é assim que nós o devemos fazer. E, portanto, esta é a nossa conclusão da visita ao passado, para ajudar o presente e olhar para ele de outra forma. Se tirarmos esse peso, a nossa vida garantidamente fica muito mais leve. Porque as memórias podem mudar, como nós vimos no princípio do ponto de vista da neurobiologia. Não são de confiar, não é? Exatamente. E podemos alterá-las. E, portanto, a ressignificação do passado, e é possível nós próprios mudarmos isto. O passado não tem de mudar o que aconteceu, mas a forma como nós sentimos e o que carregamos dele pode mudar. E esse é que é o importante de ir ao passado para continuar a avançar para o futuro. Eu vou terminar aqui com uma pequena história, esta vez até mais pequenina, mas dá aqui um ponto-chave que eu acho interessante em relação ao passado. E depois vamos nos despedir. Bom, então esta história é assim. São dois amigos que caminham no deserto. Ok? Então estão dois amigos a caminhar no deserto e chegam a um ponto da sua viagem que eles têm uma discussão. Tem uma discussão por uma coisa de nada, mas começam a discutir e, de facto, os ânimos exaltam-se e um deles acaba por dar um estalo no outro, na cara. Ora, aquele que levou o estalo para de falar, não diz mais nada e vai escrever na areia, longe do amigo, vai escrever: hoje o meu melhor amigo deu-me um estalo na cara. Eles continuam a andar, tudo bem, não falam, já ficaram um bocado zangados, mas continuam a andar, passado há algum tempo encontram um deserto.
Então, no oásis, desculpa dizer, onde eles estavam, encontram um oásis e depois decidem tomar banho, tem essa hipótese, tem água. Então, mas aquele que levou o estalo acaba por entrar numa zona que tem uma cova e aquilo tem uma espécie de areias movediças por causa da água que lá está também, e às tantas ele embrulha-se no meio daquilo tudo e começa a cair lá para dentro. O amigo, apesar de não ter falado com ele, de estarem zangados, vai lá salvá-lo. Ele salva. Depois desse salvamento, aquele que foi salvo e que tinha levado também o estalo antes, resolveu pegar numa faca, num utensílio que gravava e escreveu numa pedra com algum esforço, mas conseguiu escrever: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Ora, o outro amigo, o que tinha-lhe batido e o que tinha salvo, às tantas ficou confuso. Então, mas explica-me já agora, então não estou a perceber. Quando eu te magoei, tu escreveste na areia. Quando eu te salvei, tu escreveste na pedra. Porquê? Ao que o outro amigo lhe diz: olha, então quando alguém nos magoa, nós devemos escrever isso na areia para que os ventos do perdão possam levá-lo, levar essa memória. Mas quando alguém nos faz bem, devemos escrevê-lo na pedra para que nenhum vento o possa apagar. Então, era com esta mensagem simples, que no fundo toca num ponto que nós não falamos, mas é absolutamente essencial em relação ao passado, que é o perdão e a escolha do que é que registramos e não registramos. Pensem bem lá as coisas que vocês gravaram na pedra e que ainda carregam. E aquelas coisas que podem passar a pôr na areia para que passe e não fique lá. Ok? Foi a minha história para hoje, a nossa. Isabel, remata. Muito bem, nós estamos a chegar aqui então ao fim de um ciclo. Fizemos hoje a nossa 8ª live, vamos fazer agora uma pausa, não é um fim, mas vamos fazer agora uma pausa porque temos várias coisas a acontecerem. Na próxima segunda-feira, dia 19, vamos fazer a abertura oficial do nosso espaço, estão todos convidados para assistir, vai ser virtualmente, tendo em conta as circunstâncias. E estamos também a preparar um workshop, depois daremos aqui também notícias muito ligado aos temas que estivemos aqui a analisar nestas últimas lives, e para preparar, porque aqui fizemos sempre muito mais à superfície e, portanto, queremos ir mais a fundo em alguns temas. E, portanto, hoje é aqui a nossa despedida nos próximos tempos no Conceito Lares, mas vamos ver aqui noutros formatos e a aparecer, e queríamos agradecer aqui todo o apoio que vocês nos têm dado também, e tem sido muito importante. A vossa participação, os feedbacks e os comentários e as perguntas, tem sido muito estimulante poder fazer isto também com vocês desse lado, e pronto, como a Isabel disse, isto é um bocadinho um ciclo que muda, tanto que acabámos com esta trilogia do passado, presente e futuro. Estão sempre disponíveis, podem rever, e quem não viu os episódios pode vê-los todos. Por estou certo que devemos de voltar com outros temas que são interessantes também. Até estamos no YouTube, não é, Pedro? Até estamos no YouTube, exato, podem procurar, porque não é fácil, porque no YouTube tem uns links marados, depois também de comunicar isso, mas temos lá tudo muito bem organizado, mas esperamos por vocês em novos desafios e mais cedo ou mais tarde voltaremos também a estas conversas. Portanto, obrigado pela vossa sempre disponibilidade e interesse manifestado. Foi um prazer até agora. Obrigada. Obrigado, boa noite.